Vamos lá, meus queridos ouvintes, convido vocês todos a acompanharem esse papo que a gente vai levar agora com o nosso convidado aqui no Morning Show dessa segunda-feira, o escritor e jornalista Tales Guaraci. Falar de personagens históricos é sempre importante, mas falar da personagem retratada pelo Tales no seu mais recente trabalho, no seu mais recente livro, é algo que está na ordem do dia e é fundamental. Nesses tempos de discussões acaloradas sobre o assédio sexual, igualdade de gêneros e o papel da mulher na sociedade, vale muito a leitura desse livro aqui que o ouvinte e telespectador que nos acompanha pelo YouTube está vendo em minhas mãos. Olha aqui, ó. Anitta, um romance sobre a coragem em que o autor, aí no caso o Tales, olha a revolucionária Anitta Garibaldi pelos olhos do seu companheiro, Giuseppe Garibaldi. Tales, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente para esse bate-papo sobre esse assunto tão importante para a história do Brasil, inclusive. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. No começo do trabalho, Tales, você descreve, você retrata um episódio de assédio, né, à Anitta, né? E é uma obra que, embora seja embasada em fatos da história brasileira, também tem o lado ficcional, né? Esse episódio realmente aconteceu? Sim, esse episódio aconteceu. Na verdade, foi mais do que assédio, foi uma tentativa de estupro. E a Anitta respondeu como ela respondia tudo, quase como um homem, né? Ela atacou o assediador, marcou a cara dele, e esse episódio realmente aconteceu e ele é contado no romance de forma ficcional. Em que momento? Porque ela se casou muito jovem, né? Ela casou, acho que o primeiro casamento dela é aos 14 anos, né? A Anitta casou muito cedo. O pai dela morreu e a mãe queria que ela ajudasse em casa, casando, como se fazia naquela época, né? Uhum. Ela tinha pouco mais que 14, 15 anos e casou-se com um sapateiro. E esse sapateiro desapareceu misteriosamente e ela aguardava novos tempos, porque aquele era um tempo de guerra, né? Os farroupilhas avançavam sobre o Brasil, que era um império, e a gente sabe hoje que isso não só mudou a vida dela, como mudou a própria história do Brasil e da Itália, e, enfim, e criou essa grande personagem que a gente hoje conhece tão pouco, né? Apesar de ser tão importante até para as mulheres hoje que defendem o feminismo e tal. Ela foi uma feminista muito antes do feminismo. Sim, e é curioso quando se fala, né, dos heróis brasileiros, né? Agora parece que é um movimento recente que existe para ela também figurar entre os heróis, assim, da história do Brasil, né? Eu acho que o momento é ótimo, né? Porque as mulheres reivindicam com razão, né, os seus direitos, a sua situação, a maneira de viver. E eu acho que a Anitta representa bem esses ideais das mulheres. Ela era uma pessoa que lutava pela liberdade, e era tanto a liberdade pessoal dela, como a liberdade também política, né? Naquela época ela estava ao lado dos republicanos, contra o império, a monarquia, e depois foi para a Itália com Garibaldi lutar pelos mesmos ideais. No Uruguai também eles enfrentaram uma guerra com a Argentina, e então ela é heroína, né, de 3 países praticamente. Ô Tales, nas suas pesquisas, qual foi o fato ou o traço de personalidade da Anitta que mais te surpreendeu? A coragem, é impressionante como ela usava algo. A gente sabe que o direito é uma coisa que existe, mas é preciso defender o direito, né? É o caso das mulheres. As mulheres têm os seus direitos, mas é preciso que haja a defesa do direito. E ela fazia isso como um homem, ela não pensava em si mesma como mulher, ela simplesmente fazia as coisas. Existe, por exemplo, e mais, ela não apenas era reconhecida pelos homens como igual, como era uma liderança. Existe um episódio muito conhecido que está no romance também, quando eles estão se retirando para o Rio Grande do Sul, depois de Laguna, eles encontram um exército muito maior do Império à frente, e os homens, o exército tende a recuar, eles começam a querer fugir, e a Anitta se atira sozinha sobre o inimigo, e eles são obrigados a ir atrás dela, porque senão ela vai morrer. Então ela leva o exército dessa forma à vitória, né, com pesadas perdas e tal, mas ela agia como uma liderança, ela não se comportava como uma mulher que estava lá pedindo favor para estar junto dos soldados. Ela era a primeira a atirar, a participar da luta. Então acho que essa mentalidade, que talvez sirva muito como exemplo para hoje, né? Acho que o direito você exerce, você não apenas reivindica.
A gente fala muito de relação abusiva, hoje até aqui a gente vai comentar o caso do Big Brother, lá do Marcos, da Emily, né? Mas e como é que era a relação do Garibaldi e da Anitta? O que a gente tem para aprender dessa relação? Duas personalidades fortíssimas. Bom, essa é, para mim, na verdade, é o grande mistério que me fez escrever este livro. Eu até estive na casa do Garibaldi, início, onde ele nasceu, estive nos lugares onde eles foram, me interessei porque, para mim, o Garibaldi é o personagem mais fascinante da história da humanidade. Ele não era apenas um general, ele era o primeiro a se atirar às batalhas. Ninguém sabe como ele morreu de velho aos 74 anos de idade, nem ele mesmo sabia. Era a coisa mais improvável do mundo. E ele era mais heróico do que o Napoleão, porque ele teve a chance de ser rei e renunciou ao reinado. Entregou ao Vitório Emanuel a possibilidade de ser rei. Então, eu acho que esse homem, o que seria o maior homem desse... Quem é a mulher que fascinaria um homem como esse? E, na minha visão, o que eu entendi depois de viver essa experiência de escrever esse livro, foi que, na verdade, ele achava que ela era melhor do que ele, né? Então, é que ela morreu cedo, né? Justamente até por causa disso. Que idade, Anitta? A Anitta morreu, ela tinha 30 e poucos anos. Então, você sabe que ela é muito jovem. A história dela, o livro se concentra no período de 1835, que ela tinha 14, 15 anos, e acaba em 1849, que é o ano da morte dela, embora tenha alguma coisa ainda depois, né? Porque eu vejo que ela foi tão importante para o Garibaldi que ele nem falava dela. E as coisas que aconteceram entre eles eram tão graves, tão pesadas, dramáticas, muitas vezes, que ele também se recusava a dar entrevistas. Ele deu uma entrevista ao Alexandre Dumas, né, o grande escritor, e que fez um livro de memórias do Garibaldi, e ele se recusa a falar da Anitta. Não porque ela não fosse importante, mas ela era tão importante que ele tinha coisas que ele não podia falar. Então ele diz, infelizmente, sobre isso eu não posso falar. E era nesses silêncios que você sentia a necessidade de romancear também a história, não ser só fatos verídicos e verificados? Então, porque é uma história de amor e eu queria entender como é que você, sendo um homem aventureiro e que se lança a grandes aventuras e está sempre... Qual companheira serve para você? E o Garibaldi teve muitas mulheres antes da Anitta, mas ela, mesmo com criança, às vezes grávida, né? E ela morreu grávida, né? Grávida de 6 meses, fugindo do exército inimigo junto com o Garibaldi. Então, isso na Itália. Então, eu acho que essa relação, para mim, é que era o mais importante. Na verdade, é o assunto principal do romance, que é onde você entra não apenas nos fatos históricos, aquilo que você aprende, aquilo que você consegue entender e por que a história mudou e como é que um personagem, um indivíduo, consegue transformar a história, mas também nos sentimentos, aquilo que te leva, o teu impulso, aquilo que te leva para frente, né? Que te entusiasma e faz com que você realmente faça grandes coisas. Agora, fala aí, pode falar. Eu lembro que a gente teve aqui no Brasil uma leitura que foi A Casa das Sete Mulheres e pincelou um pouco o episódio ali da Revolução Farroupilha e tocou muito en passant, né, na Anitta, no Garibaldi, mas aí era realmente romanceado. Você chegou a ver, a ler ou não? Bom, o Garibaldi era um mercenário, ele era um exilado italiano, ele é condenado à morte na Itália e veio para o Brasil por causa disso. Ele se aliou aos Farroupilhas porque ele simpatizava com a causa republicana, como simpatizava com os republicanos na Itália, que tentavam reconstruir a Itália. E a Anitta se juntou a essa luta quando ele entrou em Laguna, junto com os Farroupilhas. Essa é a participação que ela teve. Lutou ao lado dos Farroupilhas até que eles foram derrotados e eles foram obrigados a se exilar no Uruguai, onde ela teve filhos e também participou da guerra lá. Então, na verdade, a participação dela na Revolução Farroupilha foi importante, mas terminou em derrota, né? E existe, de fato, muito pouca literatura brasileira ficcional que trata da história do Brasil. Então, acho que esse é um esforço que eu também tenho tentado fazer. E essa guerra durou 10 anos, né? Sim, durou 10 anos. Passou um estado, foi... Mas eu acho que ela plantou algumas sementes, inclusive, né, essa ideia da liberdade, da luta contra... Não era só o império, a monarquia, era a escravidão. Quer dizer, havia uma série de ideais republicanos que são válidos e que levou-se muito tempo no Brasil para conquistar. Ô Thales, nessa tua pesquisa, qual você acha que era o perfil psicológico que movia esse ímpeto revolucionário da Anitta? Mais intimamente falando, porque ela casou-se aos 14, foi abandonada com 17, já estava com o Giuseppe, segundo consta aí, porque ele já a observava
da Laguna ali, né? De Laguna, que é a cidade, pela luneta. E quando aportou, já foi direto a cair na casa dela e disse que teve uma impressão e um amor à primeira vista. Pois é, você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito. Você vê aí onde levou esse amor à primeira vista, porque daí foram, inclusive, dela chegou ao ponto de ser considerada a heroína de dois mundos, né? Então, eu acho que talvez o Garibaldi no início tenha ficado com a Anitta como ele ficou com outras mulheres, só que logo eles perceberam que ela é diferente. Opa! Eles foram para os barcos, porque ele era o chefe de uma pequena esquadra que os farroupilhas tinham, que estava na laguna. Ela foi para o barco. E você sabe que mulher em barco tem aquela coisa do marinheiro, né? Diz que mulher em barco dá azar. Pelo menos antigamente se dizia isso. E ela não queria nem saber. Ela foi para lá, lutou com eles, dentro dos barcos, e eles perceberam que ela era diferente. Então, não, mas a minha pergunta vai no sentido de procurar saber de você, através das suas pesquisas. Pode ter surgido em algum momento que você definiu algo que fosse além, por exemplo, de uma repressão familiar, onde a pessoa pode, por algum motivo, querer se lançar ao mundo, ou porque é uma situação, uma circunstância difícil ali, naquela... que é século XVIII isso, mas, né? Olha, não é só o fato dela ser mulher. Ela era mulher numa cidade pequena, muitos irmãos, desconhecida, com muitos irmãos, bonita, pobre. Fisicamente? Ela nem era tão bonita. A gente tem pouco registro sobre isso, né? Não tinha fotografia. Né? Existem imagens que a gente hoje considera que são mais ou menos fiéis. Ela nem era uma mulher muito bonita, mas certamente ela tinha uma energia fascinante. E o Garibaldi certamente foi atraído por ela. Primeiro, à primeira vista, o que se vê é isso, né? Só que eu acho que a personalidade dela é que era o principal. E o que levava ela, a sua pergunta, o que levava ela, acho que era o sentimento, o desejo da liberdade, que todo mundo tem, homens e mulheres. Só que ela exercia isso ao pé da letra, até o extremo. Ela não se importava com a vida. Tem momentos na vida da Anitta que são assombrosos. Por exemplo, quando ela deixa os filhos com desconhecidos em Nice e viaja pela Itália debaixo de cartas de um carro de correio escondida para chegar em Roma e combater. Ela abandona os filhos, até porque ela acha que se eles perderem a guerra, todo mundo vai morrer. Então a única alternativa que ela tem é deixar os filhos com desconhecidos para que eles não possam ser encontrados. Ela mesma não deixar traços disso, onde deixou os filhos, e vai lutar com o Garibaldi. Quer dizer, acho que essa coragem, esse poder de decisão é que faz a diferença. Acho que isso transforma uma pessoa qualquer, numa cidade comum, casado com um sapateiro, num personagem não só nacional, um personagem que ultrapassa a fronteira e o seu tempo, né? Vamos lá, Augusto, você tem um outro trabalho, você também é autor do livro A Conquista do Brasil, 1500 a 1600, e retrata ali o primeiro século do Brasil, né? Como o Brasil se deu na sua formação lá, e quebra vários mitos com relação, né, ao que aprendemos na história, nos livros de história e tal, né? Agora, eu queria te perguntar primeiro o seguinte: muito se diz de que o Brasil é tão corrupto assim em sua classe política porque nós somos um país na sua origem, no seu primórdio, saqueado, né? Eu queria saber se você confirma isso, que se isso é fruto dessa formação colonial do Brasil. Olha, primeiro. Tem muita gente que já leu A Conquista do Brasil, e muita gente vem me falar assim, olha, depois de ler esse livro, eu comecei a me sentir mal. Esse livro me fez mal. Por quê? Porque é como você fazer uma regressão, né? Aquela regressão do psicanalista. Você vai na sua primeira infância para tentar entender os problemas, aqueles problemas que você não consegue se livrar deles, e você também não entende porquê e não sabe o que fazer. Então a gente vê que, na verdade, os nossos problemas hoje, eles são antigos, eles estão tão dentro da gente que a gente nem enxerga. Por exemplo, quanto tem de índio dentro do brasileiro, né? O índio é um sujeito que não vê chefe, né? Não respeita a chefia, ele tem um comportamento... Não tem horário. E a gente parece que esqueceu que o índio faz parte do nosso DNA, mas ele está no nosso DNA, né? Então, assim, você começa a voltar para trás e entender que a corrupção não é de hoje, e ela não vai acabar assim tão fácil, porque ela está na sociedade brasileira. Então, é um jeito de fazer as coisas, e o espírito selvagem, né? O índio só aceitava, por exemplo, a vitória, porque eles iam para a guerra
E todo mundo pergunta assim, por que o brasileiro, por exemplo, no futebol, só aceita ser campeão? Não gosta de ser vice e não serve para nada. Então, se você olha para trás, você vê o índio, ele ia para a guerra, ele só podia morrer ou ganhar, porque não existia prisioneiro, os prisioneiros eram devorados. Na mentalidade indígena, só existe a vitória. E isso começou a se perpetuar na sociedade brasileira. No Brasil, você só pode ganhar, ser vice não serve, porque senão você é comido. Então, a gente acaba perdendo a origem das coisas, não entende o motivo, né? E o brasileiro é assim. E como é que vamos mudar? Então, assim, para você entender, você tem que estudar um pouquinho a história e começar a educar as pessoas para dizer, olha, não é bem assim, mudou, né? Mas isso aí leva tempo. Tem continuidade o livro? Vai ter continuidade? Agora vendo Lava Jato? Sim, o livro foi tão bem que a Editora Planeta me encomendou fazer a continuação. Agora eu estou escrevendo 1600, 1700. Tá chegando. Tá muito interessante também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa história do índio de ganhar ou ganhar, né? E eu lembrei de um livro da Svetlana Alexievich, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A narrativa dela é a seguinte: ela foi ouvir mulheres que lutaram na Segunda Guerra e... Porque as pessoas não sabem, mas os exércitos tinham mulheres. Lutaram junto às tropas. Junto às tropas, né? E as pessoas não sabem, mas todos os exércitos tinham mulheres, né? Só que não se contam essas histórias e ela foi ouvir essas narrativas. E as narrativas dos homens sempre são narrativas sobre vencedores e perdedores, né? As narrativas de mulheres são narrativas de cotidiano. Ou seja, eu estava lá na guerra e peguei piolho, eu estava lá na guerra e tive que matar meu filho, porque era menos pior matar meu filho do que ter que ouvi-lo todo dia passando fome, né? Pedindo comida que eu não ia saber quando dar, ou vendo aquela situação do dia a dia, do sofrimento, da dor. Eram narrativas de pormenores. Eu quero saber se, ao você ir atrás da história da Anitta, procurar isso te ajudou a ter um olhar da guerra e da história de pormenores, esse olhar diferente da história. Sim, quando você escreve um romance, você tem que ser o personagem, né? Para que ele faça sentido. Se você não age, não pensa como ele, a história não se desenvolve direito. Então você, na verdade, tem que entender como ela pensa, como ela sente. Você tem que ser mulher nesse momento, né? Então, eu acho que a Anitta se sentia próxima da guerra. Essa era a diferença. A guerra tem muita importância, sim. Eu concordo com você em relação ao comportamento. Você vê, por exemplo, em Israel, que é um estado militarizado, as mulheres vão para o exército tanto quanto os homens. E quem esteve lá, como eu, por exemplo, sabe que as mulheres têm um comportamento bastante diferente, inclusive no trato com os homens. Elas te tratam como se fossem homens, te tratam de um jeito igual, você não percebe a diferença. Inclusive assediam homens como talvez homens assediariam mulheres, da mesma forma. Então, eu acho que essa postura, né, é o que faz com que elas realmente sejam iguais, e isso se dá muito no exército, porque no exército não tem diferença, soldado, não interessa supostamente o sexo. A Anitta era raridade, a maioria das mulheres eram anachinas, quer dizer, as prostitutas que seguiam o exército, né, prestando serviços para os soldados ali, né, e eram formados por homens. A guerra na Farroupilha e as guerras no Rio Grande do Sul especialmente eram muito cruéis. Os lanceiros, eles matavam os inimigos, não havia prisioneiros. Era um costume que eles tinham aprendido dos argentinos. E escalpelavam os mortos. Então, era uma guerra muito dura, onde não se imaginava uma mulher. A Anitta viu companheiros dela serem prisioneiros e serem degolados na frente dela, né? Então, eu acho que essa guerra cruel, selvagem, como teve no Brasil, e a gente muitas vezes esconde, escamoteia, porque o Brasil teve o tempo todo. O Brasil é o país do futebol, carnaval, não sei o quê, mas não é isso, né? Aqui já aconteceu coisa terrível. E a gente acaba jogando isso para baixo do tapete. Acho que esse trabalho ajuda a gente a enxergar melhor um pouco o que nós somos, porque se a gente precisa mudar hoje, e a gente precisa mudar, não, Augusto? Claro. A gente tem que entender por que a gente é assim.
Tá certo, queria agradecer ao escritor, jornalista Thales Guaraci, conversando com a gente nessa manhã de segunda, abrindo a semana aqui no Morning Show. E lembrar o ouvinte que tudo que a gente conversou é parte do que você vai encontrar no conteúdo deste livro aqui que você está vendo, quem nos acompanha pelo YouTube, tá vendo em minhas mãos, Anitta, um romance sobre a coragem. Lançamento oficial, qual é a programação? Agora, quarta-feira, dia 12, na Saraiva do Pátio Higienópolis, estarei lá para quem quiser ganhar um autógrafo, um abraço, um bate-papo, e os amigos também estão convidados. Boa, obrigado, Thales. Um abraço para você, viu? Eu agradeço.